Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai começar as aulas de História da Arte também no bloco da tarde, do Arte Pra Quê, uma vez que a gente já terminou as discussões a respeito da linguagem visual. Então a gente vai seguir aí com a História da Arte Europeia. Agora a gente já começou a ver Brasil também, né? Mas enfim, vamos ver agora outra vanguarda muito, muito importante, eu diria assim, talvez a mais importante para a gente entender a arte contemporânea, a arte que é feita hoje, o dadaísmo. Enquanto eu estudava para dar essa aula para vocês, eu achei essa frase do Argan. Eu não sou muito de botar frases, mas eu achei essa frase do Argan que eu acho que é muito boa para a gente introduzir o dadaísmo. Argan, nos seus escritos lá da arte moderna, aquele livro, ele fala o seguinte: com suas intervenções inesperadas, aparentemente gratuitas, o dadaísmo propõe uma ação perturbadora, com o fito de colocar o sistema em crise, voltando contra a sociedade seus próprios procedimentos ou utilizando de maneira absurda as coisas que lhe atribuía valor. Isso é basicamente uma síntese desse movimento, que foi bem internacional, assim. A partir de agora a gente vai ver, acho que desde o futurismo, né? Mas eu acho que o dadaísmo ele teve células de atividade espalhadas pela Europa e pelos Estados Unidos também. Então, isso é bem, bem importante, porque ele se espalha, um movimento que vai ter muita influência em artistas de diversos países. E aqui quando o Argan fala... Desculpa, Nalu. Quando o Argan fala utilizando de maneira absurda as coisas que ele atribuía valor, a gente tem que entender o seguinte. Vamos lembrar, a gente já está num contexto industrial, nesse contexto super racional e muito idealista a respeito dessas, entre aspas, conquistas e avanços, né? A gente já debateu, a gente está falando justamente dessa sociedade super racional, que acredita no avanço pelas máquinas, a tecnologia e tal. E de repente a gente vai se deparar com a Primeira Guerra, que foi uma carnificina. E foi um contrassenso essa sociedade super ideal e racional, não é mesmo? E isso vai afetar muitos artistas em diversos níveis. E talvez os críticos de arte coloquem o Dada justamente contra o movimento que vai mais atacar esses valores dessa sociedade europeia, que produz a guerra no final das contas, né? Então, a gente vai ter a guerra, as pessoas são alistadas para a guerra, e se é alistado você não pode dizer não, né? Você só vai ter que ir. E aí o que acontece? Hugo Ball e a Amy Hennings vão ser dois artistas do teatro, da poesia lá da Alemanha, que vão estar nesse contexto da Primeira Guerra. E Amy Hennings, a mulher dele, vai trabalhar falsificando passaportes e documentos para as pessoas, porque quem não queria ir para a guerra tinha que arranjar uma nova identidade. Então a situação estava muito, muito complexa. E aí eles decidem fugir para a Suíça. Eles saem da Alemanha, o clima está muito difícil, e vão para a Suíça em 1914. E aí o que acontece? Como eu falei, esses dois artistas eles são oriundos das artes cênicas. Então, teatro, se a gente lembrar daqueles artistas lá do impressionismo, de Paris, enfim, a gente vai ver muito essa cultura do teatro, do circo, do cabaré, muito forte, né? E esses artistas aqui
Tanto o Ball quanto a Hennings são artistas desse contexto. Particularmente a Hennings, ela é uma vedete, né? Enfim, o cabaré a gente poderia entender como uma boate, uma casa de shows, algo entre essas duas coisas, o teatro também, enfim. E eles decidem abrir um cabaré desses lá na Suíça. Suíça, gente, tem uma cultura muito diferente da França. Apesar de ser um país que até fala francês, italiano e alemão, e dentre outras coisas, é um país meio conhecido por ter uma cultura mais fechada, assim. E eles vão abrir o Cabaré Voltaire pensando no seguinte: a gente está nesse contexto de guerra, tá tudo muito difícil. Vamos reunir os artistas que estão aqui, porque a Suíça estava recebendo muitos exilados da guerra. Então era gente da Romênia, gente da Alemanha, Itália, Rússia. Kandinsky vai estar lá também. Gente, o Kandinsky é um arroz de festa do modernismo, assim. Vamos colocar bem nesses termos. Porque 2 semanas atrás a gente viu que ele foi super ativo lá na Rússia, né? Mas aí ele também vai circular por essas movimentações no resto da Europa. E, enfim, a Hennings e o Ball vão abrir o Cabaré Voltaire, que vai ser justamente esse cabaré que vai servir como catalisador. O que isso significa? Ele vai ser um ponto de encontro para os artistas que vão estar lá na Suíça, em Zurique. Eles vão ser convidados a participar com o que eles quisessem, assim. Então, uma galera vai fazer máscaras, vai fazer cenários. Outras pessoas vão participar com performances, então shows de música, declamações de poemas, sarais, não sei o plural de sarais, enfim, toda sorte de coisas mesmo. E o Cabaré Voltaire não vai ter exatamente um programa, assim, uma questão super pré-definida, não. Ele vai ser simplesmente um local que essas coisas vão acontecer com uma certa liberdade, assim. E isso vai ser muito importante para o Dada, porque o Dada é justamente esse contrassenso e essa contestação. Então ele nasce justamente de um lugar onde tudo podia acontecer, assim, entende? E uma coisa muito importante da Hennings e do Ball é que eles acreditavam numa coisa que chama arte total, que o Wagner, lá na Alemanha, vai defender muito, que é essa coisa de todas as artes se unirem numa coisa só. Então, é muito difícil de falar de um elemento só artístico, quando na verdade no Cabaré Voltaire eles vão estar acontecendo simultaneamente. Simultaneidade também é uma coisa muito importante para entender o Dada. Aqui uma fotinho deles, vocês podem ver que eles eram muito estilosos, né? Olha essa franjinha, gente. Incrível. E aqui, novamente, outro quote que eu achei ótimo do Hugo Ball. Todos parecem contagiados por uma indefinível embriaguez. O pequeno cabaré está prestes a arrebentar pelas costuras. Tornou-se o espaço das expressões mais loucas. E, gente, loucas era pouco, assim. Acontecia, como eu falei, de tudo um pouco. E vocês lembram lá daqueles experimentos dos futuristas com som, com poesia? Então, poesias simultâneas, várias pessoas, 20 pessoas declamando o mesmo poema, várias vozes. Sons estranhos, barulhos, experimentos com esse tipo de sonoridade. Também a gente está falando de um contexto que tanto o futurismo, mas também o cubismo estão muito fortes, né? E com eles a gente, principalmente com o cubismo, a gente tem a influência das colônias africanas. Então, não só a estética, mas também a sonoridade das culturas africanas vão influenciar muito em sons de tambor. Então, enquanto um declamava, tinha som de tambor, e aí depois tinha apresentações de poesias norueguesas. Enfim, gente, era uma loucura. Mas uma loucura artística boa, assim, porque as pessoas faziam contatos, os trabalhos eram muitas vezes colaborativos, e isso foi enchendo as pessoas de ânimo e ideia, né? Justamente indo contra
esse pensamento racional da sociedade, né? Aqui, à direita de vocês, vocês têm um dos figurinos do Hugo Ball, eu acho muito engraçado. Parece que ele é um foguete, sei lá. Mas enfim, essa é uma das performances que ele apresentou no Cabaré Voltaire. Como eu falei, o Cabaré Voltaire reuniu vários artistas, os principais são o Tristan Tzara, Marcel e George Zianco, que são da Romênia, o Hans Arp ou Jan Arp, você pode achar ele com esses dois nomes, o Richard Hausenbeck e a Sophie Teuber Arp. Esses são os principais nomes, assim, e são artistas, como eu falei, da literatura, das artes visuais. O Tristan Tzara é poeta, o Marcel e o Jorge Zianco são pintores, o Hans Arp trabalha com escultura, o Richard Hausenbeck vai ser um desses entusiastas dos barulhos e da música com instrumentos estranhos, enfim. Ele vai estar nessa parte, mas também vai trabalhar muito com poesia. A Sophie Teuber, ela vai fazer tanto dança, então a gente vai ter muita influência da dança modernista, que vai ter como principal expoente o Laban e experiências de dança sem música, enfim, uma loucura. E a Teuber, ela vai fazer marionetes, ela vai fazer figurino também, com muita influência do cubismo. Depois ela vai para arte abstrata, assim, ela é uma artista muito interessante de ser estudada. E a Hennings e o Ball. E assim, o Cabaré Voltaire vai ficar muito popular e eles vão meio que fazer apresentações todo dia. E vai ser uma coisa até meio exaustiva, porque como eu falei, era tudo meio improvisado, assim. Então vai chegar uma hora que eles vão falar, gente, para um pouco, tá muita loucura todo dia. Aqui à direita, a Amy Hennings com uma boneca ou fantoche, não sei. No livro que eu li estava escrito fantoche, estava escrito boneca, mas para mim parece um fantochinho, né? E à esquerda, a Sophie Teuber. E aí ela tá usando um figurino do Hans Arp, que é o marido dela, e uma máscara do Janko. E aqui a gente pode ver influência de todas essas vanguardas que a gente já estudou, né? Na roupa dela, do cubismo, enfim. A questão das máscaras africanas. É citado que uma vez, quando o Janko trazia essas máscaras pro Voltaire, eles olhavam a máscara e começavam a improvisar uma dança, sabe? Então, essa influência multimediática nos artistas era muito forte. Aqui é uma pintura do Janko, do Voltaire, né? É uma pintura bem cubista, assim, eu diria até. Quando você olha ela de cara, assim, nem dá pra entender muito bem o que tá acontecendo. Mas é isso, né? Essa questão da simultaneidade. Tem uma galera dançando, tocando piano. Tem o Dada ali, né? Essa questão da colagem cubista também é muito, muito forte esteticamente nessa pintura. Eu achei ela bem interessante, assim. Porque ela traduz muito essa atmosfera do lugar, né? A gente vê umas máscaras penduradas, enfim. Aí, máscaras, enfim, pode fazer, Ana Lu. Aqui à direita, uma das máscaras do Janko, que ele fez um retrato do Tristan Tzara, que era esse poeta. Tudo bem, o seu computador tá muito dadaísta. Ele tá em outra velocidade. E o Janko tinha essa coisa muito forte do cubismo, né? Essa máscara é muito cubista. Os materiais, né? Atentem aos materiais, o jeito que ele pintou a máscara, enfim. E à sua esquerda, vocês têm o cartaz de abertura do Voltaire, né? Também nessa estética cubista, enfim. Era de tudo um pouco, gente. Aqui o Dada ainda estava se formando, então essas estéticas se misturavam e, enfim, era um pouco de tudo. À direita vocês têm a revista Dada, que foi editada pelo Tristan Tzara. Vão haver milhares de publicações dadaístas. Tem uma universidade nos Estados Unidos que fez um banco online de todas essas revistas digitalizadas. Então, assim, depois eu deixo o link para vocês.
É muito legal, acho extremamente importante que vocês deem uma olhada. Mas aí o que vai acontecer? O nome Dada vai ser dado também ao acaso. O nonsense e meio que a gratuidade das coisas, assim, meio aleatórias, vai ser um espírito muito norteador do Dada, né? É até meio engraçado que o nonsense e o absurdo sejam a coisa que estrutura o movimento, né? Enfim, é um contrassenso e o Dada é um contrassenso. Mas o nome vai ser aleatório, eles vão dar esse nome, aí a quem deu o nome não se sabe, é uma coisa meio controversa na história da arte. Uns atribuem ao Tristan Tzara, outros ao Hugo Ball. Eles chamavam de Dada uma das dançarinas do Voltaire, e Dada foi escolhida ao acaso passando as páginas de um dicionário de alemão. E pode significar tanto sim, sim, em romeno, quanto cavalinho de pau em francês. Tem alguns teóricos que, tipo, falam que Dada é uma criança tentando falar também, uma coisa meio balbuciada, assim. Sarcasmo e ironia são elementos centrais do dadaísmo também. A gente tem que entender sempre por esse viés de que eles estão tirando sarro dessa cultura europeia, sabe? E até é um pouco triste, porque a guerra matou um monte de gente, sabe? Então, como você vai levar a sério essa sociedade? E aí o que acontece? O Tristan Tzara, ele vai querer continuar divulgando Dada, ele vê muito potencial no Cabaret Voltaire. O Voltaire vai fechar depois de 6 meses aberto, então vai ser uma experiência bem curta, até porque o cara que alugava para eles o espaço ficou meio preocupado, porque rolava umas tretas, muita bebida, né, gente? A galera ficava meio bêbada, já acontecia todas essas loucuras, então imagina. Começou a dar muita confusão, mas também as pessoas, o nome Dada começou a ser associado a essas performances, esses eventos engraçados, bizarros, assim. Então as pessoas começaram a procurar os dadaístas para ver esse circo pegando fogo, literalmente, sabe? E vai ser meio que um estereótipo do dadaísmo. É claro que existia toda essa pesquisa artística por parte dos componentes, mas vai ser meio que a imagem do grupo, sabe? E aí o Tzara vai querer continuar publicando, fazendo essas coisas. E o Ball e o Heisenberg vão ver isso com um pouco de desdém, assim, porque eles gostavam dessa espontaneidade, eles não queriam que virasse um movimento artístico. Então, o Ball ele vai se mudar de Zurique e o Tzara vai continuar lá na Suíça e o Heisenberg vai para a Alemanha. Eles vão fazer uma galeria Dada com exposições, palestras e também antes uma exposição Dada e as publicações, enfim. Aí em Berlim, o Heisenberg vai continuar essas performances, esses eventos multimediáticos dadaístas. Só que lá na Alemanha, o movimento ele vai ser mais engajado, assim. Lembra muito do futurismo, eu acho, o futurismo italiano, porque o futurismo italiano tinha essa coisa de causar e criticar a sociedade, às vezes de uma maneira meio estranha, né? De direita, mas enfim. Aqui na Alemanha a coisa vai ser meio que atacando o expressionismo. E aí o George Grosz ele vai fazer xixi em cima de uma tela enquanto xingava todo mundo. E eles vão andar fantasiados pela cidade e vão fazer cartazes do Dada. O Dada vai crescer muito na Alemanha, gente. Existe um capítulo em cada país assim que o dadaísmo aconteceu particular. Então vai ter na Alemanha, vai ter na Espanha, Romênia. Os Estados Unidos, ele vai também ser muito importante para o Dada, porque lá algumas ideias dadaístas meio que vão acontecer simultaneamente ao Dada na Suíça, assim. E mais tarde o Duchamp, o Picabia e o Man Ray, não rain, gente, rain é chuva, Ray é o raio. Eles vão se unir formalmente ao Dada, assim. Eles vão para a Europa. Aqui a gente tem que lembrar que os Estados Unidos começam
a meio que chamar atenção pela arte que eles estavam produzindo lá. Até porque em 1913, um ano antes da Primeira Guerra começar, acontece o Armory Show, que vai ser uma exposição muito similar à nossa Semana de 22, assim. Vai ser a primeira exposição com arte modernista. Então vai chamar muita atenção. Eles também vão publicar revistas dadaístas. A revista é uma forma de divulgar as ideias e os manifestos, né, gente? Dada também vai ter milhares de manifestos. O principal nome do dadaísmo nos Estados Unidos é o Marcel Duchamp. O Duchamp, ele é francês, gente. Ele é francês, ele é de uma família de pintores. Vai ter toda aquela formação lá na França de pintores e tal. E ele vai aderir às vanguardas, especialmente o cubismo. Só que ele vai sacar que o cubismo, na verdade, não levava muito a lugar nenhum, né? Porque existia toda aquela pesquisa cubista de movimentação, de entender a estrutura do quadro, mas ele vai renegar isso. O Duchamp, ele é uma personalidade artística que tem uma carreira assim muito vasta, gente. Então, assim como o Picasso, essa galera, a gente vai dar um recorte aqui na aula. Mas enfim, ele também vai ser muito influenciado por poesia, essas experimentações com palavras, de jogos de palavras e trocadilhos e gracinhas, sabe? Então, tudo isso tem um tom de humor e escárnio, mas também tem um conceito e uma ideia importante, né? Esse nonsense do Dada, ele é muito o norteador, assim, porque é aquele tirar um sarro, mas tirar um sarro com uma certa inteligência, sabe? Atos gratuitos, mas nem tão gratuitos, se a gente pensar nesse contexto da guerra, né? E ele vai ter esse alter ego feminino, o Duchamp vai se travestir e ele vai se chamar de Rose Selavi. Nem sei se eu falei certo. Mas basicamente, tipo, esse trocadilho desse nome da personagem feminina dele é tipo Eros é a vida, tipo, sexo é a vida. E aí vai ter milhares de pesquisadores que vão estudar isso, tentando entender. Enfim, Duchamp, ele é o rei do deboche. Aqui é o No Descendo a Escada, que foi exposto no Armory Show e que é a grande tela, assim, do Duchamp pintor. Por quê? Porque é uma tela cubista, basicamente, aqui, né? Se a gente olhar esses elementos formais, são elementos formais do cubismo, da decomposição e tal. Só que uma coisa que o Duchamp vai ter no cerne do trabalho dadaísta dele é essa tentativa assim, de despersonalização e de imparcialidade do artista em relação ao trabalho. Porque a gente sempre tem que pensar que o artista e a interpretação da obra do artista, ou seja, do que ele fez, vai ser muito importante na história da arte. Por quê? Porque a gente, sei lá, vê um quadro que foi pintado por algum pintor e analisando a obra, a gente vai tentar entender elementos sociais e psicológicos do artista. Quase como se a obra transparecesse isso a partir dos seus elementos formais. E aqui o Duchamp ele vai começar a tentar se desviar disso. Por quê? Porque ele pinta uma pessoa descendo a escada. Algo que parece até meio banal, assim, de se falar. Mas o Argan, ele vai analisar esse pintar descendo a escada no sentido de que é um movimento mecânico, repetitivo e impessoal, assim. E essa coisa do maquinário, né? Muito cubista, barra futurista, né? Mas é justamente essa coisa impessoal, sabe? E aí a gente entra no conceito dos ready-mades, que vão ser acho que a grande cara, assim, do dadaísmo. Acho que é o que a gente sempre lembra quando fala de Dada. Porque o Duchamp, ele vai começar a pegar coisas do cotidiano e vai começar a apresentar essas coisas como obra de arte. E isso, assim,
para além do deboche, é uma prática muito, muito radical. Muito radical. Porque imagina você pegar um urinol, gente, um negócio que a pessoa faz xixi, e colocar lá no plinto, lá na base escultórica. É, gente, enfim, calculem, imaginem como foi o escândalo. Na verdade, quando o Duchamp tentou fazer isso numa exposição que chamava lá, acho que Salão dos Independentes, era um grupo de artistas lá dos Estados Unidos. Exato, Nalu, exatamente. Bem por aí mesmo. Eles não queriam expor a fonte, né, o urinol do Duchamp. Eles falaram, não, esconde isso, tal, enfim. E aí tem aquilo que eu falei, que a Rosalind Krauss, que é aquela pesquisadora da escultura, vai falar no livro dela, que é: se a gente tinha essa relação de, a partir da obra eu consigo enxergar o que o artista quis dizer, tal, porque tem elementos, tem a pincelada, tem o modelado do artista, né? Tem essa mão do artista. Então, a partir desse rastro do artista, eu consigo identificar o que ele quis dizer. Com os ready-mades, essa lógica vai ser destruída, porque você já tem um objeto pronto, que não passou pela mão do artista, né? Então, no máximo, a Rosalind Krauss vai colocar que o ready-made, que significa já pronto, em inglês, ele vai colocar uma relação circular com o espectador. Por quê? Porque você olha para o ready-made e pensa, mas por que isso é arte? Como isso virou arte? E aí você vai ter meio que essa pergunta indo e voltando circularmente entre você e a, entre aspas, obra ou anti-arte, né? É até engraçado porque um dos autores, em inglês, gente, da história da arte, tá vindo o Greenberg na minha cabeça, mas não é o Greenberg, é o outro também. Enfim, ele não vai querer colocar o Dada no livro dele, porque ele vai... O Gombrich, isso, obrigado, Nalu. Ele não vai querer colocar o Dada, porque ele fala que o Dada, se é anti-arte, como ele vai colocar anti-arte dentro de um livro de arte? Vocês conhecem essa obra, gente? Eu falei um pouco dela já, mas... O que vocês acham da fonte do Duchamp? Essa, é claro, é uma réplica, né? Que loucura, né? A anti-arte tem a réplica. A velha pergunta, o que vocês estão vendo? Naira disse, eu vi isso na escola e fiquei pontos de interrogação. O que tem? O que é isso? É um urinol, mas como ele tá colocado, tem alguma coisa? Como tá? Tipo, é meio chocante, né? O Dada é dedo no Lu e gritaria, né, gente? Sejamos honestos. É esse contrassenso mesmo. Mas então, a fonte, esse título, os títulos do Duchamp, gente, são, assim, tirações de sarro, trocadilhos, essas coisas, assim. A Krauss vai colocar no livro dela que, hoje em dia, os pesquisadores tentam achar algum fundo psicológico nas obras e tal, mas ela meio que fala que, gente, isso era tudo que o Duchamp não queria na obra, né? Ele queria uma obra impessoal. É até meio doido. Eu fiquei fazendo um paralelo das obras do Duchamp com aquelas pinturas do Malevich, que a gente viu no construtivismo, que ele queria pintar só um quadrado. É claro que aquilo é uma pintura, então é arte. Não é um ready-made do Duchamp. Mas são pensamentos, eu acho que paralelos, assim, pra gente tentar entender onde esses artistas queriam chegar, mas em extremos completamente opostos, né? Ou ele queria isso, mas queria que críticos ficassem tentando colocar sentido em algo que eu acho que é bem isso, na Lu, é meio que tipo zoar esse sistema de arte, sabe? Tirar um sarro mesmo, né? Porque o que vai fazer a obra? A grande questão do Ready Made é o fato de que o Duchamp colocou numa galeria. Não só isso, né? Porque ali, se vocês olharem à esquerda, tem uma assinatura. A assinatura é algo que muito delimita o que é uma obra, né? Mas para frente, por exemplo, o Dali vai ficar assinando papéis e vender isso como arte, sabe, gente? Então, assim,
O que o sistema de arte vai se apropriar também e falar que é uma obra de arte. E com aquela citação que eu comecei lá na aula, né? O Dada vai tirar um sarro dos elementos dessa sociedade industrial racionalista, né? É bem isso. Só que o urinol tá ao contrário do que ele seria colocado na parede, né? Aqui outro exemplo de ready-made. Alguns curadores, uma galera vai chamar de ready-mades obras de arte contemporâneas, assim. É claro que a arte contemporânea vai beber muito dessa fonte do Dada e dos procedimentos do Marcel Duchamp, mas assim, gente, é meio perigoso vocês colocarem numa prova, coisas assim, trabalhos de hoje em dia como ready-made, né? Porque muita gente na história da arte considera ready-made o que o Duchamp fez. Aí depois é meio que uma apropriação, um desdobramento da ideia dele, né? Mas enfim, aqui a gente tem a roda de bicicleta que vai também por esse caminho, né? É o logo do Prévio, inclusive. Aqui a gente vai ter um movimento contrário do ready-made. Por quê? O que vocês estão vendo aí, gente? Quem é essa moça? Fogo no Lu. Exatamente. Não. A Mona Lisa de barba. Então, eu acho que acho que foi assim, muito engraçado, porque hoje em dia você digita Mona Lisa no Google e você vai ver, tipo, milhares de Mona Lisas de todos os jeitos possíveis, né? E isso diz muito dessas imagens que a sociedade industrial e racional vai produzir, porque são imagens de uma obra de arte tida como uma das grandes obras de arte da história da arte europeia. Só que essa imagem vai perder um pouco do valor. Por quê? E isso, o Walter Benjamin vai ser um teórico que vai escrever a respeito disso, né? Aquele famoso texto dele, da imagem na era da reprodução técnica, mas isso não é o assunto da aula. O que eu vou falar a respeito disso é justamente essa imagem repetida e reproduzida a exaustão nessa sociedade industrial vai fazendo com que ela perca um pouco do valor. Por quê? Porque o que vale é a que tá lá no Louvre, né, gente? A única, a com vidros, a super protegida Mona Lisa. A partir do momento que essa imagem é repetida, ela perde esse valor como uma obra única e poderosa e com a aura lá que o Walter Benjamin vai colocar no texto dele. Então, quando o Duchamp faz esse procedimento de botar esse bigodinho na Mona Lisa e escrever esse L-H-O-Q, que lendo em francês, eu não leio francês, mas vai ser meio que um jogo de palavras que vai significar ela tem fogo no Lu, literalmente é isso. Ele tá, além de tirar um sarro da grande obra da arte europeia, ele também tá tirando justamente essa aura sagrada, perfeita de uma obra de arte, da importância que a Mona Lisa tem, né? Então, o Duchamp tanto vai transformar objetos comuns do cotidiano em arte, quanto vai dessacralizar, né? Tirar o tom sagrado de obras de arte muito famosas. Junto com essa galera que estava produzindo arte nos Estados Unidos, a gente vai ter o Man Ray, que literalmente é Homem-Raio. Obrigada, Carol, nossa querida educadora Carol, que falou isso, é real, gente. Man Ray é literalmente Homem-Raio e é o apelido dele. O nome dele é Emanuel Radnitsky. Ele vai trabalhar muito junto com essa galera dadaísta dos Estados Unidos e posteriormente vai lá para a Europa e vai ter uma relação muito intensa com o surrealismo. Inclusive, muita gente considera que o surrealismo é um desdobramento direto do Dada. Por quê? Porque muitos procedimentos dadaístas vão ser aproveitados no surrealismo. Especialmente essa coisa do absurdo, do nonsense, desses procedimentos visuais e literários, né, do Dada. Dos trocadilhos com palavras, enfim.
ele vai trabalhar muito fotografia, o Man Ray. Ele também vai ter uma ligação com a escultura, né? Ele até vai tirar fotos dos trabalhos do Duchamp, mas o grande lance dele vai ser com a fotografia mesmo, especialmente uma coisa que vai ser conhecida como rayograph, ou raiografias, né? Por quê? Porque vai ser uma técnica de criar imagens próxima à fotografia, só que não é uma fotografia. Como a rayograph funciona? Você tem aquela chapa que vai ter o líquido que vai sensibilizar ela, então se bater uma luz pode aparecer uma imagem. E aí o Man Ray ele vai colocar vários objetos ao acaso assim e vai colocar eles em cima da chapa e vai expor a chapa à luz e vai conseguir imagens disso. Não vai ser a única pessoa nesse contexto norte-americano / europeu que vai estar fazendo isso. Lá na Bauhaus a gente vai ter um professor que se chama Laszlo Moholy-Nagy, que vai estar fazendo procedimentos muito similares e acredito que muitas outras pessoas no mundo, né? É que, novamente, a história da arte seleciona quem a gente vê e como a gente vê, né? Enfim, às vezes a gente tem que jogar o jogo dela, mas tem que entender que isso é um jogo também, né, gente? Aqui tem uma pintura. Engraçado, né? A gente não vê muita pintura do Man Ray, é muito mais os objetos e as fotografias, mas aqui é uma pintura dele que tá no MoMA e que eu trouxe justamente pra gente tentar entender esse procedimento Dada. Por quê? O Man Ray ele vai assistir uma dançarina performando na corda bamba, sabe? Novamente esse ambiente cabaré, putaria, boate, loucura à noite, né, gente? Ele será uma constante no modernismo. Mas ele vai ver esse movimento e ele vai tentar pintar e vai fazer uns recortes. E aí, conforme ele vai fazendo os recortes, várias das sombras, enfim, esses elementos vão cair no chão. Ele vai achar essa composição que cai no chão das formas muito interessante. E, novamente, né, uma composição meio aleatória, porque não tem como você controlar como esses pedaços de papel vão caindo no chão, né? Ele vai ver essa composição e ele vai falar, pô, isso daqui é legal, hein? Gostei dessa imagem que se formou. E a partir disso ele vai levar essas formas para a pintura, né? E aqui essa pintura do Man Ray é muito interessante porque ela vai ser muito lisa, chapada. E aí a gente pode tentar entender isso como também uma tentativa de não ter a pincelada, né? Isso que dá, entre aspas, uma assinatura para uma pintura. Vai ser muito mais impessoal. Aqui um exemplo de raiografia. Eu achei essa muito bonita, né? O que vocês estão vendo nessa raiografia? Conseguem identificar coisas? Eu vejo uma mão, eu não tinha visto essa mão embaixo, mas tem uma mão ali. Tem uma chave, né, Carolina? Um cordão. Mais pra cima a coisa fica um pouco mais caótica, né? Não dá pra entender muito bem o que tem ali em cima. O Man Ray, nas radiografias dele, como eu falei, o Laszlo Moholy-Nagy também vai estar trabalhando de forma muito similar na Alemanha. Tô vendo uma máscara, mas acho que é só efeito da quarentena. Muito boa, Luísa. A quarentena tem efeitos psicológicos tensos, né, gente? Mas enfim. As composições do Man Ray vão ter muito mais essa coisa aleatória mesmo. Aleatória e as formas vão ter um contraste muito maior com a sombra, assim. Eu acho essa muito linda. Eu não sei, gente, o que são essas coisas, mas assim, parece pra mim um cogumelo. É uma coisa meio lisérgica, meio doidona, né? Mas tem também, tipo, uma pulseira, sei lá, um colar. Eu acho essa mais nítida que a outra, né? Tem esse contraste que os historiadores da arte vão colocar, né? Como
características dessa experimentação do Man Ray. Um pedaço de cano, um cabo de guarda-chuva, né? Sei lá. Peças de carro. Enfim. Ele ia... Algumas radiografias ele vai colocar partes do corpo dele também, gente. Pra aparecerem na composição, né? É interessante, depois procurem no Brasil, a gente vai ter o Geraldo de Barros, muitos anos depois, fazendo experimentações fotográficas muito interessantes também. É bem próximo, né? A radiografia foi em 22, a semana de 22 aconteceu em 22. Enfim, né? Nada é muito por acaso. Essa galera também vai ter muitas experimentações com cinema, gente, com o vídeo também. Aqui é o Kurt Witters, ele é alemão. Ele também vai ter essa iniciação artística padrão dos europeus. E ele vai ser influenciado muito pelo expressionismo, né? Porque, bom, vamos lembrar que o expressionismo não aconteceu há tanto tempo na Alemanha e é um movimento muito forte lá, né? Ele vai até publicar uns poemas na Der Strum. Não sei se falei certo. Eu cheguei a fazer aula de alemão, gente, mas... enfim, não significa que eu falo. Só que aí, como eu falei, vai ter esse núcleo dadaísta na Alemanha muito forte e bem radical até, né? Como a gente viu. Porque fazer xixi numa tela não é uma coisa muito normalzinha, né? Convencional. Normal é uma palavra que eu não gosto muito, mas convencional acho que é uma palavra boa. E, assim como o cubismo, o Dada, ele também vai se apropriar muito da colagem. Só que a colagem dadaísta, ela tem um propósito muito diferente do propósito cubista. Por quê? Porque o cubismo, querendo ou não, ele vai ter essa coisa de estruturação da forma. É uma pesquisa um pouco diferente, entendem? E o Dada, o cerne do Dada, como eu falei, esse acaso, essa tiração de sarro, esse deboche, sabe, gente? Então, é a mesma técnica, só que com uma finalidade um pouco diferente. E o Dada também tem isso de se apropriar de coisas do cotidiano, né? E a colagem é isso. Hoje em dia a gente nem pensa muito nisso, porque eu acho que a colagem já tá tão arraigada na nossa imagem do cotidiano, a gente faz colagens a todo tempo, se a gente for parar pra pensar. Porque a gente sempre tá criando essas composições imagéticas. A gente só não lembra que vem daqui, né? Enfim. E o Kurt Witters vai ter uma relação, assim, de vida com a colagem. Porque ele vai começar a fazer colagens e ele vai começar a chamar as colagens dele de MERS. MERS é uma palavra aleatória, assim como Dada. Tipo, ele vai fazer uma colagem, vai ter... Não esquecendo que muitas vezes a colagem se apropria de jornais, enfim. Então vai ter palavras nas colagens. E MERS vai ser parte de uma palavra. E ele vai achar esse nome legal e vai começar a chamar as colagens dele de MERS. Mas não só colagens, ele vai começar a fazer assemblagem também, que é basicamente você começar a juntar e colar objetos para fazer esculturas. E aí, o Kurt Witters, ele vai dar um passo além com as MERS dele, porque ele vai começar a transformar a casa dele numa grande colagem e vai chamar a casa dele na Alemanha de Meersbau. Então ele vai fazer colagens com gesso e objetos, cabelo, garrafa, xixi, mala. Gente, exatamente, Patenop, garrafas de urina. É exatamente isso que vocês leram. Então, a casa dele vai começar a virar uma obra de arte, assim, a Meersbau vai ser isso. E os autores começam, hoje em dia, olhando de maneira retrospectiva, né, veem nesse movimento das MERS do Kurt Witters como um começo para o que a gente vai chamar de instalação artística hoje em dia, que justamente são esses ambientes
em que o artista cria, né? Não é uma escultura, é um ambiente. É todo um espaço que o artista vai pensar. O Duchamp vai também criar coisas assim no ele vai, acho que vai fazer uma instalação que, ou nem tinha esse nome, né, gente? Era ambiente, sei lá. Instalação é o nome que vai ser dado mais para frente, mas ele vai pegar, acho que um carretel de linha e vai encher uma exposição de linha, enfim. É interessante a gente pensar isso como instalação, essas coisas, não tem um pai ou uma mãe só, não. Vários artistas que vão começar a se apropriar do ambiente deles. E no caso do Kurt Withers é a casa dele, né? É uma coisa muito doida isso, né? É literalmente arte e vida se misturando. Aqui é uma foto dessa primeira Meersbau que ele vai fazer e que vai ser destruída na Segunda Guerra, né, gente? Porque é isso. A Primeira Guerra não foi o suficiente, a gente vai ter uma Segunda Guerra na Alemanha. E ele vai acabar indo para Noruega, vai fazer uma Meersbau lá também, e essa vai pegar fogo. Ele não tinha sorte com essa Meersbau, né, gente? Então a segunda pega fogo, e aí vai ter uma terceira no Reino Unido. E aí parte dessa Meersbau vai ser cuidada por um museu lá no Reino Unido. Eu acredito que seja a Tate Gallery, eu não tenho certeza. A Tate tem um artigo muito bom a respeito das Meres do Kurt Withers. Mas aqui a gente pode apontar um elemento um pouco distinto do Dada praticado no resto da Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui a gente tem... até parece meio inconciliável, né? Mas tem uma coisa meio construtivista, geométrica, né? Se a gente olhar para essa foto aqui da Mers, porque tem esses elementos geométricos que são meio aleatórios, mas que de alguma forma se encaixam no ambiente, né? O Kurt Withers ele vai ter esse direcionamento e ele não vai ver problema nenhum enquanto ele tem essa relação com o Dada, ajudar também a galera da Bauhaus, enfim. Ai, Nalu, nem sei. Você tinha garrafas de urina? Será que tinha banheiro nessa casa, gente? Vamos. Eu não quero nem pensar o que ele ia fazer com o cocô dele. Isso já é muito dadaísta pra mim. Mas enfim. É uma coisa quase acumuladores, né, gente? Vamos parar pra pensar. Essa é uma aula do Arte Pra Quê ou mais um episódio de acumuladores? Eu não sei. Só sei que era pra ser dadaísmo. Enfim. Exato. Eu acho que ele só tirava o pó. Mas a segunda Meris pegou fogo, então assim, sei lá o que acontecia nessa casa, ateliê, instalação. Era uma loucura, tudo ao mesmo tempo. Aqui eu trouxe outros exemplos de Meris. Então, à esquerda vocês têm uma colagem, eu acho muito bonita essas colagens dele, gente, não sei que vocês acham. E à direita a gente tem um exemplo mais com materiais mais tridimensionais, né? Lá no Instagram do Arte Pra Quê tem um texto sobre assemblagem, depois deem uma olhada porque tem uma obra do Schwitters lá. Mas enfim, o que vocês veem nessa Mers do Schwitters? O que vocês acharam? Acharam legal? Acharam brega? Acharam nojento? Eu acharia um pouco. Sim, um pouquinho. Dá demais. A galera tinha uma coisa com mijo, né? Era o outro fazendo xixi na tela, o outro que guardava xixi, sei lá. Eu também acho, Nalu. É que provavelmente já tá meio envelhecido, né? As cores eu acho que já não são as mesmas. Mas eu acho muito bonito. Patenope, não sei se tem xixi nisso também. Espero que não. Eu acho que não, porque se nem ia conseguir preservar, né? Porque papel é uma coisa muito frágil. Eu acho a da direita muito linda. Eu adoro esse quadrado rosa. E parece que ele mexeu um pouco, né? Porque a gente consegue ver a madeira ainda. São cores muito lindas. E assim, esses procedimentos dadaístas,
a apropriação dos objetos, as colagens, MERS, enfim. A gente vai ver muito depois em muitos movimentos de o que hoje a gente chama de neo-vanguardas, movimentos ali nos anos 60, 70, né? Então, nada se cria, tudo se copia, reinventa. E, por exemplo, obras de artistas que a gente vai ver mais pra frente, como o Rauschenberg nos Estados Unidos. Eu acho que o Rauschenberg é o mais se apropriou do Dada, assim, porque ele vai usar muito esses elementos de colagem e mistura de objetos. Tanto que alguns críticos de arte na época vão chamar o trabalho dele de New Dada, porque vão achar muito parecido com esses procedimentos dadaístas, né? Mas já é outra coisa, porque ele vai fazer isso nos anos 60. Enfim.